Com certeza você, eu, alguém que você conhece, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Mas será que estes momentos difíceis servem de álibi? Será que eles dão-nos o direito de magoar outras pessoas por estarmos a passar por momentos difíceis? Eu não vou adiantar o tema, mas eu hoje vim falar de uma coisa importante também. E para chegar lá, como se diz, eu vou contar-te uma história. Uma jovem que vamos nós chamar de Marta, trabalhava como subdiretora de marketing de uma empresa. O diretor de marketing, que era o diretor da área dele, recebeu uma tarefa da direção-geral da empresa para comandarem uma campanha. Então deu-lhe a responsabilidade de desenhar essa campanha e ela tinha um mês para entregar. Só que, além do trabalho, além da pressão do trabalho, a Marta estava a passar por uma situação pessoal. Ela estava a passar por um processo de divórcio, que era desgastante em si. Os processos de divórcio acabam por ser, sim, desgastantes. E ela estava a lidar ao mesmo tempo com a pressão do trabalho e ao mesmo tempo com a pressão do relacionamento que é ladeira abaixo, como dizem os brasileiros. Nisso tudo, no mês que foi dado a Marta para concluir o serviço, ela infelizmente não conseguiu fazê-lo, como nunca aconteceu. Ela era competente e apresentava sempre os trabalhos à hora e bem feitos, mas naquela em particular, por causa da situação pessoal que enfrentava, não conseguiu entregar a tempo. Faltavam 2 semanas e o seu diretor começou a pressioná-la cada vez mais. E ela, frustrada com a situação pessoal que vivia, acabou por dar algumas respostas secas ao diretor. Queria terminar o serviço, mas estava super pressionada com os problemas pessoais que não queria dividir, não queria também passar à empresa a imagem de estar a misturar trabalho com assuntos pessoais, então acabou por levar com o peso todo. Nas 2 semanas que faltavam, Marta não conseguiu, dava respostas secas, pedia uma moratória, às vezes era um pouquinho agressiva, embora sem querer, mas por causa da situação, repito, que vivia, embora sem querer, acabava por dar algumas respostas secas e o diretor dela ficava no limbo. Pressionado pela direção-geral da empresa, quando faltava uma semana, ele voltou a falar com a Marta. Naquela semana que faltava, depois deles terem a conversa, foram convocados para uma reunião pela direção da empresa. Nesta reunião, infelizmente, o diretor-geral da empresa, insatisfeito com o departamento de marketing e agastado com o diretor, acabou por chamar-lhe incompetente no meio de todos os outros colegas. Acabou por dizer que ele era incompetente, que tinha um trabalho para fazer em um mês e faltava uma semana e ele não viu sequer metade desse trabalho. O trabalho não estava concluído, não tinha sido apresentado. O diretor podia ter dito, o diretor da Marta, que é o diretor de marketing, podia ter dito que atribuiu-lhe a tarefa e que ela não tinha feito, mas assumiu a responsabilidade, culpa e responsabilidade. Ela não era culpada, mas assumiu a responsabilidade como diretor e disse que tudo faria para apresentar o trabalho ainda naquele dia ou no dia seguinte. Ao ver aquilo, a Marta tocou-se. Depois do seu diretor falar, ela pediu para falar também. O que ela fez foi, pediu desculpas à empresa toda, pediu desculpas ao diretor por não terem apresentado o trabalho atempadamente, por estarem super atrasados e em seguida pediu desculpas ao seu diretor, que era o diretor do departamento dela também. Pediu desculpas porque a culpa não era dele e a responsabilidade na verdade não era dele, mas dela. Ela pediu desculpas outra vez a toda a equipa, disse que terminaria o trabalho e assim o fez. Em 2 dias a Marta tinha entregue o trabalho, apesar de não ser dos melhores que tinha feito, e havia assumido a responsabilidade do atraso na entrega daquele trabalho para a empresa toda e ainda pediu desculpas ao seu diretor. Recuando no vídeo que falamos aqui outrora, culpa e responsabilidades não eram sobre culpadas, eram pessoas adultas, 2 pessoas adultas, maduras emocionalmente, que aceitaram a responsabilidade de coisas que podiam dizer que não é sua culpa. Elas aceitaram e passou. Mas o ponto que quero chegar aqui não é este. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero que nós pensemos? Além de culpas e de responsabilidade, a Marta estava a passar por uma situação que muitos de nós poderia ter usado como desculpa para ser rude, desculpa para ferir outra pessoa
e depois ainda uma desculpa para nem sequer se retratar futuramente. Ela não fez isso em instante algum, pediu desculpas, assumiu a responsabilidade pelo que fez. Vocês já ouviram falar do seguro de responsabilidade civil? É o seguro que normalmente a gente usa, é o mais comum, que nós usamos, que em casos de acidente, ele não protege o conserto do nosso, mas do terceiro. Ou seja, garante que se nós embatermos em algum carro, ele protege ou trata de conserto deste mesmo carro. Já imaginaste se nas nossas relações afetivas ou interpessoais, ao invés de nos preocuparmos tanto em sermos magoados, nós agíssemos como tivéssemos um seguro de responsabilidade civil? Se tentássemos proteger os outros das nossas cagadas e não usássemos os nossos erros, os nossos problemas, as coisas que passamos como uma desculpa para sermos rudes, sermos maus, se sempre agíssemos, repito, como seguro de responsabilidade. Eu me conheço, sei que eu posso ferir alguém, então se eu fazer, eu vou garantir que essa pessoa não saia lesada da nossa relação. Imagina se eu fizesse isso, se tu fizesses isso, se a pessoa com quem você lida do outro lado também fizesse isso, não deixaríamos de magoar as pessoas, com certeza. Mas vê o que é que acontece. Se embatermos num carro, nós temos o conserto deste carro garantido. Seria exatamente assim. Estaríamos a garantir que nas nossas relações afetivas, se magoássemos intencionalmente alguém ou não, nós teríamos a capacidade de consertar os nossos erros. Não fazer o que fazemos normalmente. Cobrar e exigir dos outros e arranjar uma desculpa para as vezes em que nós falhamos ou não somos corretos. A culpa procura desculpas, a responsabilidade constrói confiança. Hoje em dia andamos todos a dizer que as pessoas são tóxicas, as pessoas são narcisistas, temos todos um diagnóstico para os outros. Só não temos um para nós mesmos. Mas essa se calhar é uma solução, ainda que não uma solução de todo, mas podia funcionar se levássemos a sério. Ou estamos todos mergulhados nas nossas crises existenciais, temos todos problemas de alguma coisa e com certeza não somos sempre, nem quase sempre corretos. Com certeza nós magoamos pessoas deliberadamente, às vezes, em algumas vezes sem querer, mas também o fazemos. E seria bom se nós olhássemos para nós mesmos e tentássemos nos consertar. E se olhássemos para uma relação humana, afetiva, no sentido, eu vou proteger essa pessoa das minhas falhas, dos meus erros, das minhas imperfeições. E quando eu falhar, porque são imperfeições e são inevitáveis, eu vou dar um jeito de retratar. Ao invés de eu me colocar sempre na posição do sofrido e sofredor e usar as minhas mágoas e dores para ferir as pessoas, ainda que pareça indeliberado, mas ela magoa e seria bom que nós assumíssemos as culpas pelos erros e pelas falhas que cometemos. Como eu já disse, a culpa procura culpados, a responsabilidade constrói confiança. E responsabilidade afetiva é isso, é nós assumirmos as culpas, as responsabilidades pelas coisas que fazemos. E às vezes nem são culpas, é apenas a responsabilidade de relações que são nossas, que são parte de nós e que precisamos delas para viver. Por melhores relações, é importante termos conversas difíceis e é importante sermos responsáveis afetivamente.